pessoal, como vocês estão? Hoje estou com uma convidada que ama moda, mãe de 4 filhos, empresária da área contábil. Às vezes eu falo para ela que, né, contabilidade assim, é uma coisa muito difícil, né? Eles falam grego, mas ela deixa as coisas mais fáceis. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Nani. Um prazer estar aqui. Fiquei bastante feliz com o convite. Confesso que é a primeira vez que eu vim a um podcast. Eu já fui no rádio e tal, mas dificuldade para a gente conversar aqui. O problema vai ser encerrar, não vai ser começar. Isso eu também acho. Pessoal, nós vamos conversar primeiro sobre a questão feminina, né? A parte da mãe, a parte da empresária, a parte de moda. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de acessório. Sapato. Acho que é mais sapato ou mais acessório? É mais acessório. Mas eu gosto de acessórios em geral. Sapato, bolsa, tal. Mas as joias, os brincos, os adornos, os colares, essas coisas assim, meu coração pulsa. E que na sua visão, se você vê de importante para a autoestima da mulher, né? Ela está com um brinco, um colar, uma bolsa, um sapato, né? O que isso muda na autoestima da mulher? Nani, eu sempre parto do princípio de que você se sinta bem da maneira que você está. Mas eu também, eu tenho certeza, tenho clareza, estudei e entendo perfeitamente que a imagem, ela reflete em muitas outras questões. Tá? Questão de posicionamento, e aquilo que está ali fora está refletindo muito o que está dentro. Eu mesma, me conhecendo, eu sei que os momentos em que eu me sinto, não estou bem, não estou num dia legal, não estou num bom dia, você não tem vontade mesmo de sair com tudo aquilo muito lindo, muito belo, porque não é esse dia, é um dia de introspecção, não é um dia para se embelezar. Então eu tenho muito essa relação e eu consigo usar a questão da imagem, de usar coisas ou não ao meu favor na questão emocional. Então eu sei que quando eu me vejo, quando eu olho no espelho, eu consigo refletir aquilo que eu tô vendo para o meu coração. Então, muitas vezes, durante momentos difíceis, ruins, em que eu precisava estar forte, ou precisava estar fazendo algo em que eu me sentisse mais segura, ou melhor, ou mais confiante, a imagem sempre esteve ao meu favor. Então, eu muitas vezes, quando eu não queria, mas eu tinha que fazer algo, eu usava muitas vezes de me vestir, de me arrumar, para eu conseguir olhar para aquela imagem e me empoderar. Eu acho que faz muito sentido com a questão do empoderamento. E isso é a importância do autoconhecimento, né? Porque eu não estou bem, reconheço que não estou bem, porém, somos adultos, temos que enfrentar as situações do dia a dia. Como eu posso enfrentar da melhor forma? Sim, né? Não a gente saindo, fazendo as coisas sem ter esse autoconhecimento. Eu acho que essa parte do autoconhecimento é essencial para todas as pessoas. Sim, é um trabalho de formiguinha. Eu tenho uma questão minha já, eu sempre fui assim. Descobri que nasci assim, que quando eu era criança, por exemplo, teve um aniversário, eu era criança mesmo, teve um aniversário onde eu fui convidar a vizinhança e eu pedi para todos eles me perguntavam, né, ia convidar, eles me perguntavam, o que você quer ganhar de presente? Um batom. E quando foi a hora do aniversário, em casa, bolinho, aquela mesa, né, colocadinha, bala de coco naquele papelzinho, eles chegaram todos com um presente, um batom. Minha mãe ficou, tudo bem, mas é estranho, né? Todo mundo deu batom. E daí, para uma das vizinhas mais íntimas ali, ela perguntou, escuta, o que
todo mundo deu batom, o que aconteceu? Eu falei, ela me pediu. E daí ela foi perguntando assim para as outras. Ela me pediu também, ela me pediu também. Você imagina a mãe, né? Ô, menina. Tá quieto na roupa. Não, ela pediu batom, ganhou vários batons. Eu, feliz da vida, né? Então, tá ótimo. Fiquei feliz. E ainda eu gosto muito disso. Eu tenho fotos. Eu me lembro brincando, sempre colocando a roupa da minha mãe, sapato. Mas o batom, eu também sou uma pessoa que ama, né? Maquiagem, vivi esse mundo. Encerrei uma carreira, mas não deixei de amar. Na verdade, encerrei a carreira por conta da obrigação. Mas o amor pela maquiagem, por essa beleza, por valorizar a beleza que já existe em nós, sempre me fascinou. E assim, a gente fala de maquiagem, né? Indo para essa época da sua vida. Essa questão não é uma super maquiagem para o dia a dia. Né? É um batom, um rímel, algo que só valorize ainda mais a beleza, né, de cada mulher. Sim, eu falo, eu acho lindo quanto Deus é criativo, né? E nos fez únicos. E cada um com a sua beleza consegue transmitir o que ela é, o quanto ela é única, o quanto ela é especial. E quando você vai e embeleza alguém, maquiava, ou colocava um acessório, ou indicava uma roupa com que ela se sentisse bem para aquele contexto, isso tudo faz com que você sinta lá no coração uma satisfação pessoal mesmo. Você se sinta bonita, empoderada. Você tem belezas naturais e elas não vão mudar. Não é para mudar. Mas realçar isso sempre me fascinou. Eu não fui de uma época, quando eu comecei a maquiar, por exemplo, eu não era de uma época dessas maquiagens super artísticas, tá? Então, o meu foco era sempre uma pele bonita, uma pele bem feita, hidratada, uma pele que te deixasse se sentir mais jovem, realmente mais bonita, um olho mais natural, tal. Quando eu me deparo com as maquiagens mais artísticas, aquele olho bem gatinho, puxado, essas coisas, eu sinto dificuldade de entrar. Porque eu não achava bonito, então eu não me dedicava. Não dedicava nem tempo, nem atenção para aquilo, porque eu não gostava. Então não treinava, então não ficava tão bom quanto as pessoas queriam, né? Então eu sempre gostei muito disso, dessa área de maquiagem, continuo gostando. Observo, gosto de ver, observo a diferença de uma mulher que levantou e saiu, em mim, por exemplo. Levantei e saí com aquela cara lavada, e o dia que o simples fato de passar ali um protetorzinho com base, pede um blushzinho, um hidratante, você já muda o teu olhar para você mesma. Exatamente. Entendeu? E você alcança lugares que talvez ali, se você não estivesse se sentindo tão bem, você não alcançaria. Tenho uma amiga que ela fala muito dessa questão da imagem, né, do dia a dia, a gente não perder a essência. Então, assim, se eu não uso um salto todo dia, por que eu vou usar um salto? Para trabalhar, eu só uso chinelo, só uso tênis ou sapatilha, mas um dia eu vou querer ir de salto. Se não é da sua essência usar salto, você vai ficar incomodado o dia todo e isso vai transparecer na imagem. Né? Então, é a gente sempre respeitar a nossa essência. Exatamente. Sabe que eu vivi um tempo, Nani, um pouco aprisionada com a questão da imagem. Porque existem os rótulos, né, que as pessoas colocam. E a pessoa que muitas vezes se arruma, que gosta disso, ela é tida como uma metida, né? Uma pessoa que está tentando se aparecer, tá? Na maioria das vezes são esses os rótulos, já ouvi muito isso. E quando eu fui para um comércio que dependia, tá, de que essas mulheres gostassem de se arrumar, gostassem de cuidar dessa imagem e valorizar, que usassem e que comprassem, que tivessem vários acessórios. Quando eu fui para esse mundo que era o meu, que era a minha praia, então eu pude me libertar e viver lá dentro a imagem que eu gostava.
E daí deu muito nome para quem olhava e criticava, porque agora tudo bem, ela tá arrumada, ela vende isso. Quando eu volto pro escritório, eu volto presa, porque lá eu tinha que estar me vestindo de um jeito que eu achava que eu não ia, que eu acessaria as pessoas mais facilmente, e na loja de outro jeito. Então eu comecei a ficar presa. O dia que eu estava muito arrumada, com salto, com joias grandes, com acessórios grandes por conta da loja, eu não ia para o escritório. E vice-versa, se eu não tivesse arrumada, eu não ia para a loja. Isso começou a complicar a minha gestão, as duas, porque eu acabava ficando no meio disso. Quando eu fui fazer uma consultoria, eu acompanho demais a Cláudia Piantini e amo o jeito que ela fala sobre a consultoria de imagem e estilo, porque ela cuida do coração, não são dos acessórios propriamente ditos, assim. Quando eu fiz a consultoria do método da Cláudia Piantini com a Érica, isso foi libertador. Porque eu descobri que, o que você gosta, é a tua essência, olha para a tua história, você sempre gostou. Você não precisa se fechar. Do mesmo jeito que ninguém precisa se mostrar de forma que não usar um salto que não gosta, você também não precisa se fechar para aquilo que você gosta. Existe prudência, existe, você saber se comportar com a imagem, o estilo em todos os lugares, e a gente melhora isso, a gente aprimora isso quando a gente gosta, quando Sim. a gente vai usando. É claro que existe esse cuidado, porém, a prisão de usar ou não usar é o que judia de uma mulher, entendeu? A prisão de você não pode ir de tênis, ou, nossa, tá usando salto, pra quê? Isso judia de nós mulheres, Os rótulos que colocam a troco de nada sem conhecer quais são os nossos gostos pessoais, prazeres, enfim. Exatamente. Eu até trouxe um livro justamente sobre isso, Da gente ter a coragem de ser imperfeita. Estava vendo um podcast com a Lalas, a mulher do Joel J, e ela falou assim que ela recebe muitas perguntas, mas a que ela mais recebe, como que dá conta de tudo? Ela falou, não, eu não dou conta de tudo. Eu não preciso ser aquela mulher no salto com um monte de pratinhos equilibrando tudo. Vamos na prioridade. Qual é a prioridade do dia? Tem dias que a prioridade, eu vou precisar cuidar um pouco mais de mim, vou cuidar mais da minha imagem. No outro, eu preciso cuidar dos filhos. No outro, eu preciso ser a empresária. Então, é fazer esse equilíbrio, mas não precisa ser num salto. É a gente realmente permitir ser imperfeito. Como tem muita cobrança em cima da mulher, muitos rótulos, a gente vê isso, é a gente se permitir ser imperfeito também. Eu costumo dizer que esse autoconhecimento liberta. O dia que a gente conhece quais são os nossos gostos pessoais em relação a tudo, quem nós somos, como nós somos educados, isso tudo liberta. E eu sou uma pessoa bastante prática. Para tudo que tem que fazer, eu sou prática. Gosto de velocidade, agilidade. É papo. Tem que fazer, vou fazer. Por conta disso, eu sou uma pessoa que consigo decidir o que eu vou usar naquele dia, porque eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia. Eu sei que eu tenho que ir de um lugar para outro. Eu sei onde eu vou estar, se é paralelepípedo ou não, o que eu vou usar, o que vai ser mais fácil para mim. Eu vou sair hoje muito cedo, não sei que horas eu vou chegar, então o que é prático. Aquela questão de olhar a previsão do tempo e falar, não, hoje não vou molhar meu pé se eu sair com uma sandália. Eu sou muito prática, muito objetiva para esse tipo de situação, falando em si de se vestir, de a imagem, que o que as pessoas veem aparentemente de nós.
Falando nisso, eu sou uma pessoa bastante prática e eu super respeito as minhas vontades. Então, hoje eu tô afim, eu não tô afim. Eu sei as consequências disso, de não estar afim, de não usar, de fazer sem querer, eu sei. Mas eu me respeito, eu procuro me respeitar em primeiro lugar. Isso é muito importante. A gente precisa lembrar que falar sim para outra pessoa, a gente está falando não para nós. Então, o quanto nós estamos falando não para o nosso cuidado, para a nossa vida, né? Você tem 4 filhos. Sim. Né? A loucura. Gêmeos de 3 anos. Uhum. E o Léo com... O Leonardo tem 20, a Bianca 14. E a Bi 14. E 2 de 3. Então, assim, vocês imaginam, gente. Quem tem um filho se vê na loucura, imagine 4 em épocas completamente diferentes. Ciclos diferentes da criança e do adolescente e do adulto. Sim. Né? Senão Sim. depois o Léo vai assistir e vai falar, opa! Mas a criança, os gêmeos, né, que são umas figuras. Uhum. Gente, ela vai deixar a rede social dela, depois vocês seguem, são umas figuras. São. Essa parceria que eles têm, né, que a gente conversou, e isso é muito legal, porque na mulher a gente vê muita rivalidade, não vê essa parceria que as crianças ensinam, né? Durante a sua jornada, você sentiu muito essa questão da rivalidade? Você diz da minha vida pessoal mesmo? Até no geral, assim. Olha, Nani, eu sei exatamente, eu sou uma pessoa bastante intuitiva e também sou uma pessoa que observa, crítica, que observa tudo. Eu sei exatamente quando eu estou agradando ou não e para quem eu sou uma rival ou não sou. Eu busco sempre desmistificar isso. Fazer o máximo para que eu não pareça ser uma rival. Tá? Não fica aquela questão da primeira impressão. Eu me esforço para não encerrar na primeira aparência, na primeira coisa que a pessoa entende sobre mim. Tá? Eu me dedico para que as pessoas me conheçam verdadeiramente como eu sou. Sim. Porém, eu tenho limites. Eu também não sou uma pessoa muito passiva. Né? Então, independente de observar a rivalidade ou não, eu olho muito o que move aquela pessoa para isso. Eu consigo olhar, eu consigo ter não como um inimigo, mas como uma pessoa mal resolvida, porque uma vez que aquela pessoa para quem eu olho tem o poder de me destruir, cadê o meu poder sobre mim? De não receber isso. Então, assim, eu costumo olhar para as pessoas que se comportam dessa forma, que me tratam como rivais e que me consideram talvez uma inimiga de profissão, de qualquer coisa assim, e entender por que ela chegou nesse pensamento. E para mim, não faz sentido mais agradar, não preciso disso, mas eu consigo perceber. Eu não tenho rivais. Eu não tenho. Pessoas que eu considere rivais. Eu tenho parceiros de negócios, eu tenho colegas de profissão que são concorrentes, tá? Sim. Mas são pessoas às quais eu tenho muita admiração, às quais eu consigo até me associar muitas vezes, e isso me faz muito bem. Eu não sei se foi o Thiago Brunet que falou uma vez sobre a classificação de amizades, né? Então, tem essa questão do amigo que está dentro da sua casa, tem os amigos que a gente se relaciona profissionalmente, faz você, te auxilia a crescer profissionalmente, tem os amigos que são de sair, né, para um jantar, alguma coisa, que às vezes não vai estar dentro da sua casa, não vai estar no seu profissional, mas está no seu ciclo de amizade. E tem os que você conhece e respeita. Né? Ele falou, quando a gente começa a entender a classificação de cada um,
Isso é importante para a nossa vida, porém, nós precisamos do autoconhecimento para conseguir colocar essa classificação. Ele falou, sorte de quem tem todos eles. Olha, enquanto você foi falando, eu consegui ir colocando. Esse disse, esse tem algum que eu te dou? Já deu certo. Não, eu tenho amigos de todos, assim. Que são todos estágios. Porque, na verdade, Nani, eu sou uma pessoa muito de presença, né? Eu não sou uma pessoa que precisa de distância, de solidão. Eu sou muito da presença. Então, dificilmente eu vou ter eleito aquele amigo que conhece o meu tesouro, a minha casa, por exemplo, como uma pessoa que eu não queira estar em ambientes que eu não conte profissionalmente, porque eu acho que mesmo profissionalmente, se as profissões são diferentes, o olhar dessas profissões diferentes, e pelo menos para mim, como uma empresária contábil, eu tenho ramos diferentes. O olhar dos meus amigos que têm outras carreiras, então me enriquecem, tá? Eu acho que o amigo que está dentro da minha casa, esse que conhece a minha verdade, que divide os dias bons e ruins comigo, ele está em todas as classificações. Isso é importante. Mas não significa que o meu amigo mais social ou que o meu amigo, o meu colega de profissão saiba das minhas estratégias, ou que o meu amigo social esteja em momentos mais profundos meus, entendeu? Então eu, assim, acho que tenho de todas as classificações, mas não são todos que estão em tudo. Ô Rê, falando um pouco da vida cotidiana, né? Sim. Porque assim, 4 filhos, você ainda consegue sempre estar muito bem arrumada, consegue ir na loja dos amigos e ajudar eles a divulgar eles, né? Porque isso você vê que é muito natural seu em sempre querer ajudar. Então, você vê uma coisa legal, por exemplo, da pipoca. Você provou, gostou, postou. A hora que o cara começou a receber pedido, ele não sabia nem o que ele fazia de tão grande que foi a procura. E tudo sem intenção. Porque isso não é intencional, né? É seu, é da sua essência. Só que como que você consegue administrar, né, a família, 4 filhos, casa, a profissão e ainda conseguir cuidar de você? É bastante corrido, digamos assim. Eu sou agitada, não sou uma pessoa preguiçosa, tá? Então tem algumas características minhas que contribuem para eu conseguir parecer ter uma rotina impecável. Eu não tenho. Talvez eu apareça nesses momentos onde está tudo impecável. Talvez eu apareça no momento em que eu estou muito pronta, disposta, tal. Mas não é sempre assim. Isso muda, isso são ciclos. Hoje, eu posso dizer isso agora, então hoje está mais fácil de organizar todas as minhas rotinas, as coisas que eu gosto e que não gosto tanto assim, entendeu? Mas eu consigo hoje mais fácil me dedicar a cada uma delas, porque a nossa rotina realmente melhorou um pouco. No sentido de que os meninos cresceram, que já não estamos mais vivendo aquele tempo do recém-nascido, com muitas, né, problemas de saúde, enfim. Hoje nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo melhor do que nós já passamos e por isso eu estou conseguindo me organizar melhor. Organizar, que eu digo, organizar para fazer o que tem que ser feito e para fazer aquilo que eu quero fazer. E que não há uma necessidade, não há uma obrigação, mas eu quero. Então, quando eu costumo pensar, às vezes eu converso, né, com a Thaís, carreira, tal, influenciadora. Eu acho que eu não seria uma boa profissão para mim, porque eu realmente divulgo, eu realmente falo, eu realmente é aquilo que eu gosto, que eu uso e que eu faço, que eu aprovo. Então, se eu tivesse que ser paga por isso e não tivesse feliz
com aquilo, ou realmente não aprovasse, eu não sei o que eu faria. Entendeu? E eu tô vendo que é uma pessoa muito presa. Eu não gosto de estar presa, de ser uma prisioneira, entendeu? De não poder descobrir novas coisas, novos produtos, de estar realmente ligada somente àquela marca, àquela pessoa, aquela coisa, e não poder experimentar outras, viver outras coisas. Então, quando eu apareço publicando alguma coisa, é nato, é real, é sincero, e por isso dá certo. Porque as pessoas se conectam com a verdade, né? Quem é de verdade sabe que é mentira. Então, as pessoas se conectam muito com isso. E por eu ter essa característica, essa autenticidade, acaba dando melhor ainda. Porque não está ali vendendo uma coisa que não tem a minha aprovação. Eu realmente não tenho nada que eu faça e que eu indique se eu não aprovar. Isso valida muito, né, o que eu faço, o que eu falo. E também me ajuda a fazer com mais fluidez. Com mais facilidade, com mais espontaneidade, sem o compromisso. Então, a questão de me organizar é porque as coisas que eu faço, que não são um compromisso, eu faço quando eu quero e quando dá e quando realmente acontece. Com as coisas que eu tenho compromisso, eu sou uma pessoa comprometida, tá? De começar e fazer o que tem que ser feito. Eu sou uma pessoa assim. E em relação à minha casa, eu gosto da minha casa, eu gosto de fazer coisas. Até esses tempos a gente estava conversando, eu e uma amiga, eu tô sem ninguém para me ajudar na minha casa, né? Enfim, só uma vez por semana, então tá um caos. Porque daí você quer ver tudo arrumado, não tá tudo arrumado todo dia e tal. Mas eu também gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar das minhas roupas, eu gosto de cuidar das coisas das crianças, sabe? Eu gosto de cozinhar bastante, então eu estava precisando me reconectar com as coisas da minha casa, com os meus afazeres ali, porque eu acho que faz diferença. A gente tem um olhar diferente para aquilo que é nosso, tá? Sim. E aquilo que a gente buscou conquistar. Então, estava faltando essa Renata olhando mais para isso, para casa. Não vou dizer que estava faltando. Como você também tem essa questão da religiosidade, né, bem aflorada, eu falaria para você que é Deus te chamando para você voltar para você. Às vezes acabou em tudo isso que você está vivendo, né, a energia que colocou no escritório foi uma demanda grande. E então, às vezes, Deus falou assim, opa, a hora dela dar uma parada de novo, ela viver ali o presente, né, sair, entender que não é mais o caos, agora vai ficando mais leve. Sabe que esse último ano, eu acho que daí verdadeiramente, eu tenho certeza que verdadeiramente eu alcancei curas que eram necessárias. Mas, lá atrás, quando passei pelo momento difícil, né, da perda dos meus pais, eu busquei ajuda, tal, e era uma questão de sobrevivência. Eu precisava desses apoios, dessa ajuda, para eu me manter de pé, para eu continuar. Há um ano, mais ou menos, eu comecei a voltar a olhar para mim, para o significado das coisas, até onde eu iria ou não iria, o que estava faltando em mim, entendeu? O que não estava mais presente, ou o que estava adormecido, ou o que não estava bem resolvido. E isso foi um exercício muito bom, tá? Porque eu precisei ficar um tempo mais comigo, eu precisei pôr na balança o que valia a pena ou não, e precisei tomar decisões. Então, esse último ano foi um ano, eu digo, pesado para mim, que eu precisei encarar situações que eu passei por cima, atropelando, porque eu não posso viver isso agora. Teve dores que eu vivi nesse último ano, que eu não pude viver nos últimos 6 anos, entendeu? Então, assim, foi um ano bastante intenso, mas de ressignificação de muita coisa. Eu sou uma pessoa forte, me considero resiliente para situações mais absurdas, me adapto fácil às mudanças,
mas ficam cicatrizes, né? De tudo isso. E eu, esse último ano, precisei olhar para essa Renata de volta, precisei olhar para aquilo que me faz palpitar, o que meu coração transborda quando eu faço, conseguir olhar para isso e pensar, não é fardo. Nada disso é fardo, tudo isso é cuidado. Eu consigo ver hoje um Deus que eu não tinha intimidade nenhuma. Eu falo que isso tem sido algo assim renovador para minha vida, porque é um renovo mesmo, é um bálsamo, é algo assim que, meu Deus, que está me mudando, que está me moldando, principalmente as coisas que eu não achava tão legal em mim. Muitas vezes a minha ansiedade por respostas imediatas e às vezes nem sempre num bom momento. E hoje não, hoje eu consigo esperar em quem realmente eu posso confiar. Entendeu? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então... Hoje consegui exercitar isso e me sinto uma pessoa muito melhor. Isso é muito gostoso de escutar. Né? Porque assim, conheço desde pequena, né? Sei de toda a trajetória, todas as dores, e ver você se encontrando, né? Se encontrando com Deus, tendo uma família maravilhosa, né? Perfeita. Não existe família perfeita, mas é maravilhosa, né? Se fosse para escolher, você escolheria ela do jeito que ela é. A minha eu amo mais que as outras. Então, assim, é muito gostoso escutar tudo isso. O que nós tiramos de lição, né? Porque eu vejo como uma lição para todos nós. A força, a resiliência, a gente ter o nosso autocuidado. Gente, só lembrando, tá? É mãe de 4 filhos. Tá? Tem gêmeos de 3 anos. Né? E ainda consegue se cuidar, se valorizar. E isso é muito importante. Isso faz a diferença no dia da mulher. Né? Faz, Nani, faz. Eu posso provar isso, entendeu? Eu desafiei tantas vezes mulheres a participarem comigo de um movimento. Já fiz desafios do preto, desafio do acessório, desafio disso. E eu tive relatos verdadeiros de pessoas que, nossa, eu nem percebia que eu só usava preto ou não usava preto, ou que eu não tinha brinco diferente. Nossa, eu tinha coisa guardada lá no guarda-roupa que eu nem olhava. Então eu tive relatos de pessoas olhando para elas mesmas e movimentando isso de verdade, desafiando você a olhar para você e experimentar fazer diferente. Eu não ligo para essa questão da imagem, tal. Experimenta fazer diferente, depois você diz se você vai voltar para aquele lugar ou o que você vai sentir. Exatamente. Igual eu sempre passo esmalte escuro. Sempre tô de esmalte escuro. Aí semana passada, né, falou assim: muda. Falei, tá, então passa branco. Semana inteira fiquei assim. Ela, e daí, você gostou do branco? Falei, mas na semana nós vamos voltar pro escuro. Ela falou, mas na próxima semana, falei, tá bom, na próxima semana a gente passa branco de novo. É isso, né? É se permitir fazer algo diferente. Ver coisas novas. Né? Se a pessoa nunca passou um batom, passa um batom. Põe da boca, passa um batom. Tá sempre com o cabelo preso, vai um dia de cabelo solto. Ou tá com o cabelo solto, vai um dia de cabelo preso. Se permitir fazer algo diferente. E de fato, assim, com leveza. E nós somos adultos, né? Nem é tudo que a gente gosta que a gente tem, que a gente faz. Não é tudo. E eu falo assim, às vezes não é o que você gosta, mas experimenta. Experimenta de novo. Eu comecei faz pouco tempo com uma coisa que não sei de onde que eu tirei, mas eu comecei. Eu tenho bariátrica, fiz 13 anos. E eu tinha muito essa coisa de que eu não como isso. Eu não como aquilo, eu não gosto daquilo. Eu não gosto de rabada. Eu não gosto de tal comida. Eu não como bacalhau, eu não gosto. Eu comecei a pensar em tudo que eu passei, um tempo que eu comecei a lembrar da bariátrica, como que foi? Porque alguém me perguntou, você sabe quando até você esquece? Eu fui repensar o que eu comia, o que fazia, tal. Eu lembrei de toda aquela escassez mesmo, de todo aquele corte.
Eu falei, Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Hoje eu tenho a oportunidade de experimentar coisas que eu dizia que eu não queria, que eu não fazia, e de falar, meu Deus, eu perdi tempo, e de sentir prazer naquilo. Experimentar mesmo coisas novas. Por exemplo, rabada é uma coisa que eu não gostava, que eu não comia. E a minha sogra sempre fez, e todo mundo falava que ela era muito gostosa, ela comia. Eu sentia, Nani, um desprazer quando eu chegava para almoçar num domingo, era rabada. Sabe quando você sente... Eu olhei para isso e falei, meu Deus, tá toda a minha família ali, tá todo mundo. E eu usando, né? Tenho a oportunidade de estar sentando à mesa com eles e comer. E eu sentia isso. Eu falei, não, vou provar esse trem para ver se eu não gosto mesmo. E eu me desafiei a isso e faz muito pouco tempo. Provei, adorei. Tá? Provei bacalhau, realmente não gostei, o paladar não agradou, então assim, eu perdi muitas experiências gastronômicas, eu acredito, de não ter provado as coisas e de ter certeza se realmente eu não gosto daquilo. Então eu fiz isso com a comida agora recentemente e desafio mulheres para que façam isso com a imagem delas, para dizer se realmente gosta, não gosta, né? Com sempre muito cuidado com o que está fazendo, mas para realmente dizer assim, eu não gosto mesmo, eu não uso e tem um porquê disso. De todas essas dicas, Rê, qual ou quais, né, você lista deixando para essas mulheres espetaculares que vão escutar a gente? Se permitam, tá? Se permitam errar. Sintam prazer em acertar. Exercitem verdadeiramente o autoconhecimento. Olha para você e entenda quem é você. Eu fiz recentemente um exercício em uma imersão, e nesse exercício o palestrante ele pediu para que a gente citasse algumas características. Então eu convido essas mulheres que estão nos ouvindo que façam isso. Que escreva características que você tem. Eu sou comunicadora, eu sou ousada, eu sou disciplinada, eu sou indisciplinada. Características, tanto boas quanto ruins. E que depois de listá-las, você olhe para essas características e que busque o porquê delas. O que aconteceu na sua vida que te fez ser daquela forma? Interessante. Depois de listar isso, de olhar, se perdoa por isso. E entenda que, às vezes, não é o que você é. Eu sou assim. Não é. Às vezes, as coisas são consequência do momento que a gente vive. Às vezes, você não é uma pessoa forte. E você pode se tornar forte diante de uma situação que você esteja vivendo. Então, liste essas características. Quando fiz esse exercício, eu olhei muito lá atrás, sabe? E consegui identificar essas mesmas características nos meus pais. Isso também foi excelente, um excelente exercício. Porque eu consegui entender muita coisa de onde veio e entender porque muitas vezes eu sou assim e porque eu estou assim. Isso foi um exercício muito bom. Eu acho que praticar o autoconhecimento, entrevistar as pessoas que conhecem a sua vida de quando você não se lembra, isso foi algo que me faz muita falta. Porque hoje, por exemplo, eu não sei, ninguém sabe que horas eu nasci. Não tem lá a hora que eu nasci. E eu queria ver negócio de ascendente, descendente, curiosa, né? Não sei que horas você nasceu, não sei que horas você nasceu. Então eu não tenho essas pessoas para perguntar, que são os meus pais. Então olhar para eles e ter a curiosidade de descobrir a história deles. De olhar para o que eles fizeram, o que eles se tornaram e o que eles podem ter feito ou não para você e entender o porquê disso. Eu acho que essa profunda admiração que eu tenho, eu descobri, graças a Deus, antes deles falecerem e não muito tempo antes. E eu consegui, no tempo que a gente teve, que foi pouco,
fazer perguntas e obter respostas que hoje me edificam muito. Mas se eu pudesse deixar um conselho, na verdade, é que você faça isso enquanto há tempo. Pessoal, busquem o autoconhecimento. E isso faz diferença no nosso dia a dia, pessoal, profissional, em todas as nossas áreas da vida. Então, busquem isso. Aproveitem cada oportunidade que vai acontecer durante o dia e se pergunte: isso fez bem para mim? Isso não fez bem para mim? Se eu gosto ou eu não gosto? Assim vocês vão começando a desenvolver essa parte do autoconhecimento. É se permitindo o que gosta, o que não gosta. Lembrando, somos adultos, tem coisas que a gente não gosta, mas precisamos fazer. Isso faz parte do nosso dia a dia. E uma frase que você gosta, que você quer deixar de... Meu Deus, uma frase. Eu não sou muito das frases feitas, tá, Nani? Mas Meu Deus, tem tanta coisa, sabe, que às vezes eu fico pensando e não consigo organizar numa frase e sintetizar. Mas essa semana, especialmente, teve algo que me tocou muito, que foi sobre subir a montanha. Só ver aquilo que precisa ser visto quem atravessa a montanha. Então, dentro de você, dentro do teu coração, atravesse essas montanhas. Suba essas montanhas, porque você vai descobrir talvez algo que está lá preparado para você e que o medo de subir, a resistência em subir e em ver o que está do outro lado ou o que está muito além, te paralisa e não te permite ver. Então, eu acho que atravesse essas montanhas que existem em você, suba a montanha e veja o que realmente precisa ser visto, importa. Se permitam subir a montanha, pessoal. Obrigada por mais um dia juntos.